Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, desta vez a lição 2 do quarto trimestre de 2018, cujo título é Unidade em Cristo, o título central de todas as lições. Hoje, a lição 2, como disse, tem como título Causas da Desunião e vem naturalmente da sequência da primeira lição que já estudámos a semana passada. Temos mais uma vez o pastor Paulo Cordeiro, bem-vindo mais uma vez, e vamos começar pedindo a bênção de Deus para o estudo que vamos fazer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te queremos agradecer porque após mais uma semana tu nos trazes aqui para mais uma vez nos dedicarmos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Te suplicamos que a bênção do Senhor possa estar connosco e com todos aqueles que vão ouvir e estudar este assunto ao longo desta semana. Isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, nós a semana passada, fazendo o estudo da primeira lição, que no fundo é também uma introdução para o resto do trimestre, nós falámos aqui acerca da unidade e harmonia original, perfeita, sem mácula, e falámos que rapidamente as coisas correram mal, como sabemos, e a partir daí começou a ser difícil manter uma unidade. Falámos também que existe unidade que pode não ser motivada pelas melhores razões e tudo mais, e a lição desta semana fala-nos de causas da desunião. E mais uma vez, como acontece, vai pegar em exemplos da Bíblia, em histórias reais que aconteceram e que nós podemos tirar para os dias de hoje as devidas lições. Uma coisa que me chamou a atenção foi logo a primeira frase na parte de sábado, que faz, portanto, a introdução esta semana, em que o autor diz assim: os profetas do Antigo Testamento repetidamente chamavam o povo de Israel à obediência às instruções divinas. Repetidamente chamavam o povo de Deus. Pastor, quer dizer que não bastou Moisés apresentar os 10 mandamentos? Não bastava no tempo de Neemias se ler a lei novamente? Quer dizer, repetidamente os profetas tinham que alertar o povo para a obediência às instruções de Deus. Isto imediatamente nos leva a uma conclusão triste. Quer dizer que repetidamente o povo estava a esquecer-se e a violar essas instruções. Isto aconteceu nos tempos da Bíblia, isto é parece que um denominador comum ao longo de toda a Bíblia. A conclusão tem que ser um denominador comum também hoje. Se é um denominador comum também hoje, é evidente que podemos aprender com aquilo que aconteceu lá atrás, com o que estava de mal lá atrás, para tentar ter o discernimento e a sabedoria para ver se isso se repete agora e como é que podemos atuar para contrariar esses problemas que surgiam lá atrás e que surgem também hoje. Filipe, aquele texto de Salomão em Eclesiastes 1:9-11 é um texto que me impressionou há muitos anos atrás e que continua a estar bem vívido na minha mente, que diz que, aliás, até podemos ler, porque ele é de um ensinamento extraordinário. E a partir daí nós vamos tirar, portanto, ilações, a resposta à tua pergunta, ilações para a compreensão deste tema. Então, Salomão, no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículos 9-11, diz então o seguinte: o que foi, ou seja, o que foi no passado, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. E depois ele coloca aqui uma pergunta que é meramente uma pergunta retórica. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Bom, ele já tinha feito a afirmação, não há nada de novo. E agora faz aqui uma pergunta mais específica. Bom, talvez para a pessoa que pudesse pensar, bom, no geral não há nada de novo, mas especificamente pode haver. Ou há boa maneira da literatura hebraica para confirmar aquela ideia que tinha sido dada. Exatamente. E então ele faz esta pergunta: há alguma coisa, ou seja, mesmo coisas específicas, pontuais, de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. E aqui na minha versão aparece um ponto de exclamação à frente do não, ou seja, é um não enfático. Perentório, exatamente. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E agora aqui o que é que o autor bíblico está a querer dizer-nos com isto? Pelo facto de nós não conhecermos o passado, é que podemos ser facilmente induzidos a pensar que hoje vivemos coisas novas. Mas quando nós estudamos o passado e sobretudo à luz da história bíblica, nós vemos que realmente não há nada de novo debaixo do sol. E ele agora termina o seu pensamento dizendo: e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ou seja,
da mesma forma que a tendência do povo no passado era para cair continuamente em desobediência, e por isso Deus tinha necessidade de também suscitar homens, neste caso profetas, para repetidamente chamar o povo de Israel à obediência às instruções de Deus, o mesmo acontece hoje. Porque a nossa tendência para o mal continua a ser a mesma. E a necessidade de repetidamente chamar a atenção para as advertências e para as instruções de Deus continua a ser válida nos nossos dias. Porque nós vivemos com a nossa natureza pecaminosa, na qual todos nós vivemos, puxa-nos, inclina-nos para o mal. Ou seja, nós temos que, só pelo poder de Deus em nós, é que nós conseguimos vencer essa tendência. Ou seja, a nossa tendência é sempre para cair, por exemplo, para este lado. Vamos imaginar que este é o lado errado, não é? Nossa tendência, em vez de ficarmos aqui no meio, não, é sempre para cair para este lado. E o Senhor é que nos ajuda a puxar para o lado oposto para nós não cairmos na nossa tendência. E portanto, se nós falhamos na nossa comunhão com Deus, no submetermos a Deus imediatamente, a tendência pecaminosa pode levar a melhor e escorregarmos para o lado daquilo que é negativo. Este é o drama da humanidade ao longo dos séculos da história do pecado. Não é certamente por acaso nem coincidência que uma grande percentagem das Sagradas Escrituras se dedica a essa voz de advertência, de aconselhamento, até de repreensão, e não perde muito tempo a elogiar o povo nas suas conquistas e tudo mais. Se nós vamos a ler os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, uma boa percentagem dos seus escritos é de advertência, repreensão, aconselhamento, claro está, e isso, claro que o ser humano gosta de ser elogiado, gosta que se lhe digam coisas agradáveis e tudo mais, mas a Bíblia não está preocupada com aquilo que são os interesses do egoísmo e do coração humano, está preocupada com aquilo que são os seus interesses eternos, muito para além daquilo que é a nossa percepção imediata. E é por isso que muitas vezes, nesse tipo de discurso, o próprio Deus tem uma linguagem que nós podemos achar um bocadinho dura, por vezes. Agora, essa linguagem é sempre dura na medida daquilo que nós necessitamos e na medida do quão nós nos afastamos do povo de Deus. Por exemplo, alguns podem achar que Moisés até foi um pouco mal educado e um pouco rude, partiu as tábuas dos mandamentos ali em frente a toda a gente, quer dizer, podia... Bem, se fosse hoje, as pessoas diziam que ele devia ter conversado, reunido o conselho para conversar e falar com as pessoas, mas ele não, partiu logo ali as tábuas. Se calhar foi pouco para aquilo que era a apostasia que estava a acontecer no meio do povo. Então, quando nós lemos um discurso que não nos é agradável, bom, Deus nunca se engana quando vai aferir, quando vai olhar para o seu povo e quando vai descrever o que é que se passa lá dentro. Isto vem a propósito de quê, pastor? Vem a propósito do excerto que o autor destacou na parte de domingo, quando ele diz: voltem, ó filhos rebeldes. Não está a falar para os gentios, não é, pastor? Sim, está a falar para a sua igreja. E se nós formos ao dicionário ver o que quer dizer rebelde, um rebelde é alguém que se revolta, que se manifesta contra uma autoridade estabelecida. Isto é um caso complicado. Então o povo de Deus revolta-se contra o próprio Deus? O povo escolhido de Deus revolta-se contra aquilo que é a sua autoridade reconhecida, ou pelo menos supostamente reconhecida? E muitas vezes até temos um padrão apresentado na Bíblia que é o seguinte: muitas vezes o povo de Deus cai num estado pior do que aqueles que não professam ser de Deus. Ou seja, como por exemplo Paulo dizia em 1 Coríntios 5, que nem entre os pagãos se ouve que se faça tal coisa. Portanto, quando o povo de Deus se afasta de Deus, pode cair mais baixo, mais fundo do que os próprios pagãos. Que a palavra pagão significa aquele que não conhece a Deus. Portanto, isto porquê? Porque há um princípio enunciado por Pedro em 2 de Pedro 2, 20 a 22, que nos explica o que é que acontece. Neste texto, Pedro nos diz claramente o que é que acontece. Ele diz assim: Portanto, 2 de Pedro 2,20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, reparem,
Pedro aqui está a enunciar uma grande verdade. Como é que nós podemos escapar das contaminações do mundo? Só há uma forma, é mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aqui Pedro está a falar de pessoas que passaram por essa fase, ou seja, pessoas que conheceram ao Senhor, ouviram falar dele, aceitaram-no como seu Salvador, como seu Senhor, mas eles viveram uma reforma na sua vida, porque diz aqui que eles escaparam das contaminações do mundo, mas agora Paulo descreve que algumas destas pessoas que já tinham escapado das contaminações do mundo podem voltar atrás. Ou seja, fazer meia volta e voltar para a sua condição anterior. Faz lembrar quando chegaram ao deserto e queriam voltar para o Egito. Exatamente. E ele diz, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Ora, então, as pessoas que já tiveram conhecimento do Salvador e Senhor Jesus Cristo e que voltaram para trás, essas pessoas caem numa condição pior do que aqueles que nunca tiveram conhecimento e nunca foram, portanto, libertos das contaminações do mundo. Não admira, portanto, a linguagem dura que é usada pelo próprio Deus. Portanto, por isso é que, e Pedro ainda diz assim, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, portanto, eles conheceram, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vómito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E isso é uma rebelião. É uma rebelião, clara. E estas imagens que Pedro aqui utiliza do cão, da porca, são imagens repugnantes. Animais imundos no contexto judaico, desde logo. Exato, e repare, o cão a comer o seu próprio vómito, quer dizer, só de imaginarmos isso, nem precisamos de ver um cão a fazer isso, só de imaginarmos na nossa mente isso já nos causa repugnância. A porca também, toda lavadinha, acabada de e depois volta para o seu espojeiro, para a sua pocilga e suja-se toda. Quer dizer, são imagens que criam repugnância na nossa mente. Mas Pedro, eu estou convencido, usou estas imagens de propósito para nos criar também na nossa mente repugnância por esta imagem de alguém que já teve conhecimento da palavra de Deus e mesmo assim volta para trás. Portanto, o que eu quero aqui enfatizar é que o apóstolo Pedro diz que o estado dessas pessoas se torna pior do que se nunca tivessem conhecido. Jesus explica porque que o último estado se torna pior que o primeiro. Em Lucas, no capítulo 11, nos versículos 24 a 26, Jesus explica porque que isto acontece. Portanto, Lucas 11, 24 a 26, Jesus diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, como é que é possível um espírito imundo, ou seja, um espírito demoníaco sair de alguém? É porque entrou. Entrou, portanto, quando a pessoa se rendeu ao inimigo, mas só sai com o poder de Cristo, não é de outra maneira. Portanto, quando o espírito imundo sai do homem, se sai do homem é porque é pelo poder de Cristo. Anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Ou seja, o que é que o demónio aqui, segundo Jesus, imagina na sua mente? Eu vou voltar à casa de onde eu saí para ver se consigo lá entrar outra vez. E agora, Jesus diz, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. O que é que isto pressupõe, a casa varrida e ornamentada? Quer dizer que esta casa, que foi encontrada pelo Senhor quando o Senhor expulsou o demónio num estado caótico, mas o Senhor pôs tudo em ordem nessa casa, varreu, ornamentou, etc. Só que depois, o que é que aconteceu? O dono dessa casa permitiu que o Senhor Jesus saísse fora dela. A casa está varrida e ornamentada, está muito bonita, mas o Senhor não está lá mais. E como é que podemos saber que o Senhor não está lá mais? Porque o versículo a seguir, o versículo 26, diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. Porquê que este e os outros demónios que traz consigo podem entrar ali? Não é porque o Senhor Jesus lá está, porque se lá tivesse eles não entravam. E são piores do que os anteriores. E depois diz, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. E aqui esta linguagem usada por Jesus é a mesma que Pedro usa lá em 2 Pedro 2, 20 a 22. Então, qual é a razão porque o último estado de alguém que já teve conhecimento da verdade e que foi liberta por essa verdade das contaminações que há do mundo e depois voltou para trás, porque é que o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro estado? Porque essa pessoa agora é possuída por mais demónios do que era possuída a princípio. E volto a enfatizar, os demónios podem voltar para essa pessoa porque encontram a casa apenas varrida e ornamentada, mas a presença de Cristo lá não está. Porque se tivesse, esses demónios certamente não entrariam, não tinham hipótese.
de entrar. Entram porque o Senhor não está lá. Claro. Porque é que Nabucodonosor pôde ir a Jerusalém e entrar no templo que estava em Jerusalém e levar os utensílios que estavam no templo em Jerusalém para a Babilónia? Entrou lá porque o Senhor não estava lá presente. Se estivesse lá, aí ele pudesse lá entrar. Não entraram os filhos de Arão dentro do lugar santíssimo de forma indecente e foram logo fulminados? Portanto, era o que teria acontecido a Nabucodonosor. Quando ele entrasse lá dentro do santuário, nem bastava entrar no lugar santíssimo, bastava se calhar já entrar com as intenções dele erradas no pátio, onde não era permitido a alguns entrar, que ele seria logo, e sobretudo no lugar santo, seria logo fulminado. Porquê é que o não foi? Porque a presença de Deus não estava lá. Da mesma forma aqui, os demónios entram para tornar o último estado desta pessoa pior do que o primeiro estado, entram porque a presença de Deus não está lá. E porquê que a presença de Deus não está lá? Esta é que é a grande pergunta. Porque a pessoa deixou o Senhor ir embora. Claro. A pessoa, então, a nossa grande luta contínua é nós nos mantermos no Senhor. A nossa luta principal não é tanto nós vencermos o pecado, porque isso o Senhor sabe muito bem fazer. Aliás, Ele só é que consegue fazer. A nossa grande luta é mantermos a comunhão com o Senhor. Porque se mantivermos a comunhão com o Senhor tem legitimidade para habitar em nós, e se Ele habitar em nós, Ele encarrega-se de afastar o demónio e afastar o pecado da nossa vida. O contrário seria então esse caminho de rebelião que, ao ler isto, eu lembrei-me do texto que está em Isaías 30, e eu vou ler apenas 3 versículos. Isaías 30, no versículo 1, onde diz: ai dos filhos rebeldes, portanto é esta mesma linguagem que é usada aqui, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Ou seja, não sou eu que oriento as suas decisões. Eles tomam conselho, mas não de mim. Que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Então de que espírito? Lá está. Quando não é o Espírito do Senhor que habita, já sabemos qual é. E depois, avançando para o versículo 8, diz assim: vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Ou seja, não era uma coisa exclusiva daquele tempo, era uma coisa até ao fim. E o que era? Versículos 9 e 10. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, e sendo filhos mentirosos tem que ser filhos do pai da mentira, como é evidente. Claro. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Porquê? Porque vimos no 1 que não ouviu o conselho do Senhor, não é? E depois no versículo 10 diz assim: que dizem aos videntes, ou que dizem aos profetas, não é? Como vamos ver a seguir: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Ou seja, sabemos qual é a norma, sabemos qual é o princípio, sabemos o que é que Deus pede, sabemos quais são as reclamações de Deus, mas propositadamente queremos escolher o contrário, rejeitamos aquilo. Isso é rebeldia. Isto é rebeldia. Agora veja bem, pastor, e na semana passada tocámos um pouco nisto. Porque alguém pode viver no pecado, mas na ignorância, isso é diferente. Sim. A pessoa está a viver na ignorância. Mas isso é desconhecimento, não é rebeldia. Isso não é rebeldia. A rebeldia é quando já há conhecimento. Claro. E a pessoa não quer seguir, ou seja, aí há uma decisão consciente, não, eu não quero fazer a vontade que é o caso que nós acabámos de ler aqui. Exatamente. E eu imediatamente eu pensei, bom, mas o autor enfatiza muito aqui que no livro de Jeremias Deus é visto como sendo amoroso, misericordioso e generoso para com o seu povo. Então a que propósito é que Deus tem este tipo de linguagem para registar que o povo é rebelde e que não quer ouvir? Bom, o pai do filho pródigo sabia que o filho estava a fazer errado, deixou-o ir, mas ficou ardentemente à espera que o filho regressasse. Exatamente. Ou seja, o filho foi rebelde? Foi. O filho sabia o que era correto e escolheu diferente. E disse ao pai: não quero morar mais nesta casa, quero eu mandar em mim. Foi assim que ele disse. Ou seja, teve um ato de rebeldia tal e qual este que nós vemos aqui. Só que o pai ficou amorosamente, misericordiosamente, compassivamente, piedosamente, à espera que o filho regressasse. E quando regressou, recebeu com honras como ele nunca tinha. Ora, aqui está uma excelente explicação porque é que Deus nos repreende, porque é que Deus nos adverte, porque é que há estas palavras que Deus diz: vocês nem querem ouvir aquilo que eu digo, vocês são rebeldes, vocês rejeitam os profetas, que é para alertar o povo, para advertir o povo, para voltar atrás, lá está, voltem aos filhos rebeldes do seu caminho. E, portanto, o objetivo do Senhor é fazer-nos bem. Faz lembrar, por exemplo, eu às vezes gosto de ver resgates que são feitos de animais. Há vídeos muito interessantes da natureza, da vida animal,
E gosto de ver, por exemplo, aquelas situações em que, seja às vezes animais selvagens, sejam até animais domésticos, como é o caso de cães que são resgatados, às vezes cães abandonados, etc. Aquilo toca-me sempre um bocadinho no meu coração, porque sempre gostei muito de animais e continuo a gostar, e então, quando se vê um animal num estado desses, pronto, sentimos sempre pena, não é? E o que é interessante é que quando essas pessoas vão à busca desses animais para os resgatar, qual é a primeira reação do animal? Começa a arreganhar os dentes, ou seja, porquê? Porque ele já está tão ferido, tão machucado, tão maltratado, que pensa que é mais alguém que vem ali, portanto, para lhe fazer mal. E, portanto, tem que ser com muito tato, com muito carinho, que essa pessoa que procura resgatar esse animal se aproxima desse cão, ou do gato, ou do que for, não é? Vi uma vez um mocho que tinha sido apanhado numa asa por uns fios, ele ia certamente a voar e tropeçou num fio e ficou ali enrolado, e portanto quando a pessoa vai procurar resgatar essa ave, a ave começa a gritar e a querer picar, etc. Ou seja, qual é a reação do animal ou da ave? É instintivamente defender-se, não é? Mas depois é interessante, no vídeo via-se que quando ele conseguiu pegar na ave, a ave acalmou. E ele disse assim, eu penso que a ave já percebeu que eu não lhe quero fazer mal. Ora, isto é uma imagem perfeita, quanto a mim, para aquilo que Deus quer fazer connosco. Muitas vezes nós somos esse cão ferido, abandonado, maltratado pelo mundo, pela sociedade, por tanta gente, e o Senhor quer aproximar-se de nós, e nós, como já estamos tão maltratados, nós reagimos e não queremos o Senhor, quando o Senhor quer é aproximar-se de nós, não para fazer mal, mas para nos fazer bem. E depois nós vemos a vida desses animais que são resgatados, depois todos felizes, etc. É o que Deus faz connosco. Ele vem nos resgatar, nós estamos numa condição muitas vezes terrível, uns mais, outros menos, depende, porque o inimigo nos deixou nessa condição. Agora reparem, depois de nós termos recebido esse resgate, depois de nós provarmos a nova vida em Cristo, por podermos fazer conscientemente uma análise, uma ponderação racional de onde nós estávamos e onde nós estamos agora, quer dizer, é preciso ser muito estúpido para voltar outra vez atrás. Portanto, voltar atrás depois de ter vivido um resgate desses, quer dizer, isto é rebeldia, isto é estupidez, isto é imbecilidade, isto é tudo o que se possa chamar, quer dizer, porque se a pessoa se sente grata pelo resgate que o Senhor operou na sua vida, então alguma vez quer largar este Senhor que fez tão bem por ela? Alguma vez quer voltar outra vez à vida de podridão e de porcaria da qual foi resgatado? Nunca mais. Quer dizer, agora... Isso seria voltar para o vómito que falámos há bocado. Exatamente. Agora, é verdade que na nossa nova vida, na nossa nova caminhada, muitas vezes o que é que acontece? Pois bem, aqueles hábitos que foram repetidamente vividos, repetidamente, portanto, executados, deixam marcas profundas na nossa natureza pecaminosa, e muitas vezes o que é que acontece? Na nossa nova caminhada, essas tendências que nós cultivamos durante anos e anos, vêm muitas vezes à superfície e muitas vezes, quase sem nos apercebermos, já estamos a escorregar para aquela tendência, e aí o que é que nós temos que fazer? Só há uma solução, é novamente reconhecermos ao Senhor, deixei-me levar outra vez pela minha inclinação carnal, peço perdão a Ti, ajuda-me novamente a voltar ao bom caminho. E o Senhor, na sua misericórdia, está sempre disposto a nos recuperar. No meio desse processo todo, há uma dificuldade muito grande que é abordada na parte de segunda-feira, que é quando somos justos aos nossos próprios olhos. E este é um problema, dificilmente encontramos um problema mais grave do que este, pastor. Isto é a mesma coisa que dizer, no fundo, eu já não preciso de Deus, eu já não preciso de Cristo, já sou tão bom, que isso de arrependimento é coisa para os outros, porque eu já atingi um nível tal. Mas há algo aqui nesta lição que eu nunca tinha pensado, ligado neste contexto, que é o facto de cada um fazer aquilo que acha bem. Ou seja, Deus tem a sua norma, Deus tem a sua bitola, para benefício da sua igreja, mas eu acho que... E quando no tempo do livro de Juízes acontecia isto, bom, aquilo era uma anarquia que ninguém se entendia para lado nenhum, quer dizer, rejeitando Deus, rejeitando os seus profetas e tudo mais, cada um fazia aquilo que queria e que lhe apetecia. Eu encontrei aqui, neste texto que está da lição, em Juízes 2, nos versículos 11 a 13, dois conceitos. O versículo 11
diz que eles fizeram mal ou faziam o que era mal. E no versículo 13 diz que isso acontecia porque eles abandonaram o Senhor. E depois o autor aqui da lição diz que na maioria das vezes, ao longo da história, esqueceram-se de Deus. Pastor, quando nós nos esquecemos de Deus, colocamos o nosso próprio entendimento, aquilo que nós achamos que é certo à frente, isso no fundo é uma reprodução daquilo que foi o comportamento de Lúcifer no céu. Exatamente, isso mesmo. Atenção que quando nós dizemos esquecer de Deus, não é esquecer no sentido cognitivo do termo. Esquecer que Ele existe. Não é esquecer que Ele existe, a pessoa até pode nunca pôr em causa a existência de Deus. Mas pode colocar de lado os seus princípios. Exatamente, e portanto isso é o que a Bíblia descreve como esquecimento. Exato. Portanto, esquecimento Deus tem um padrão moral e eu acho que o meu padrão moral ou a minha concepção, o meu ponto de vista, até é mais inteligente do que o de Deus. Porque é assim, se eu for coerente comigo mesmo, ao reconhecer que o padrão moral de Deus portanto, é bom, é positivo, é grandioso, é superior, obviamente o que é que me resta como atitude fazer? É submeter-me a esse padrão. Mas lá está, isto custa, porque nós temos que lutar contra a nossa tendência natural, da nossa carne pecaminosa, e portanto não é fácil nós nos submetermos. E o que é que acontece? Se nós procurarmos cair no erro, ou sem darmos por isso, caímos no erro de procurar seguir esse padrão moral com a nossa própria força, então aí mais cedo ou mais tarde vamos conhecer a desgraça, vamos conhecer o desastre. Até porque isso mais tarde ou mais cedo faz com que eu crie o meu próprio padrão até. Exatamente. O Senhor Jesus foi bem claro ao dizer, sem mim nada podeis fazer. E portanto não conseguimos viver à parte do Senhor. E, portanto, mas para viver com a sua ajuda, com a sua bênção, eu tenho que me submeter a Ele. E é isso que custa, é a nossa submissão, é o negar-nos a nós mesmos. E temos que pedir continuamente ao Senhor, isto tem que ser contínuo, não pode ser uma vez por todas. É contínuo, é dia a dia, nós nos submetermos ao Senhor e dizer, Senhor, ajuda-me, por favor, eu quero fazer, tu sabes que eu quero fazer a tua vontade, mas eu não tenho poder. E o Senhor sabe, mas quando nós reconhecemos isso diante de Deus, o Senhor é como se Ele se alegrasse dizendo, ainda bem que tu, Paulo, reconheces que não és capaz. Mas não desanimes, não entres em desespero, porque eu estou aqui para te ajudar e eu quero te ajudar. Então, quando eu tenho essa certeza, isso anima o meu coração. Então eu devo-me sempre sentir aquele ser desamparado, que sem Deus nada sou, não vale absolutamente nada, mas quando eu vou pela fé ao Senhor, então eu recebo dele o alento, o bálsamo, a coragem, a força, a motivação para eu fazer o bem. E aí torna-se fácil, com a ajuda do Senhor, porque é Ele a agir em nós. Já não sou eu quem vivo, como dizia Paulo, é Cristo que vive em mim. E aí tudo é possível, pela graça do Senhor. Os salvos que herdarem o reino dos céus terão a certeza absoluta que não mereciam nem um bocadinho lá estar. Exatamente. Enquanto que provavelmente haverá muitos que herdarão o reino dos infernos, deixe-me usar esta expressão, que o reino dos infernos é algo que é um momento e que depois passa, não existe para sempre, que se calhar até ter-se-iam achado muito dignos de herdar o céu. De herdar o céu. Exatamente. E não é isso que acontece. Portanto, quando nós estamos convencidos da nossa própria justiça, isso é mais de meio caminho para a destruição completa. Filipe, naquela descrição que nós encontramos em Mateus 25, quando o Senhor Jesus diz, vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que vos foi prometido desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me comer, tive sede, deste-me beber, estava nu e vestiste-me, estava preso e foste-me visitar. E os santos dizem assim, quando é que isso aconteceu? Ou seja, eles não estão a gabar-se, a exaltar-se por terem feito isso. Mas nem se lembram de ter feito. Nem sabem disso. Nem lembram. O Senhor vem-lhe dizer, tu fizeste isto assim, assim. Fiz. Não me lembro. E porquê que não se lembram? Porque fizeram aquilo de forma tão espontânea, tão natural, tão desinteressada. Altruisticamente. Fizeram isso de forma altruísta, que nem se recordam de ter feito. É o Senhor que os irá recordar. Mas já os ímpios, eles reclamam e reivindicam. Eu fiz, eu fui. Quando é que nós não fizemos? E não sei, eles ali... Que atitude completamente diferente. Portanto, quando nós estamos em Cristo, o bem vai sair naturalmente. Nós nem precisamos andar preocupados, eu tenho que fazer isto. Não. A nossa principal preocupação é manter esta unidade com o Senhor, é manter a comunhão com Ele. E se essa comunhão é mantida, bom, então aí, naturalmente, o bem sairá. Eu gosto desta imagem, imagine um comboio elétrico, como sabemos, portanto, tem
é um tipo de uma mola, não é? Chamada a catenária, que está ligada, portanto, acima ao fio, não é? E enquanto essa ligação do comboio ao fio elétrico se mantém, pois bem, o que é que acontece? Aquele comboio recebe, através da catenária do fio elétrico, a energia elétrica para pôr o motor a funcionar, e ele funciona e anda e vai, e há comboios que vão a uma velocidade estonteante. Agora, se essa conexão se desfaz, se a catenária deixa de tocar o fio, o que é que acontece? Deixa de receber energia, o motor para, e o comboio pode não parar logo ali, mas vai perdendo velocidade, perdendo até que para. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós desconectamos a nossa ligação com o Senhor, deixamos de receber energia dele, ainda podemos andar por algum tempo, mas esse andar já é sem a energia vinda do Senhor, e esse andar tende para a velocidade reduzir até que finalmente paremos que é na nossa vida espiritual, e aí é a desgraça total. Portanto, a nossa principal preocupação é manter viva a conexão, a ligação é que não pode falhar. Se falha, deixamos de receber energia, e aí tem que ser por decisão da nossa parte, dia a dia, eu ter momentos de comunhão com o Senhor, pela oração, pelo estudo da sua palavra. Eu, como já aqui enfatizei uma vez no passado, mais pelo estudo da palavra do que pela oração, porque há um texto em Tiago que diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e isto eu creio que é um princípio que se aplica também no nosso relacionamento com Deus, ou seja, pronto para ouvir o que Ele me tem a dizer através da sua palavra e tardio para falar. Outro texto da Bíblia diz que sejam poucas as tuas palavras quando te apresentares diante de Deus. Aliás, quando nós ouvimos muito Deus, nós quase não temos nada para falar. Porque, agora, as pessoas que falam muito e pedem muito e fazem longas orações, são pessoas que aliás, Jó no fim da sua vida chegou a dizer, mas que direi eu diante de ti? Eu tendo a dizer que as pessoas que falam muito, que oram muito, provavelmente ouvem pouco de Deus. Se ouvissem mais, se calhar falavam menos. Isto é verdade também no plano humano. Pessoas muito faladoras são pessoas que não cultivam o hábito de ouvir os outros, também ouvir a opinião dos outros, o que é que os outros acham de determinado assunto. Não, eles é que falam, e essa tendência pode ser extremamente prejudicial no nosso relacionamento com Deus. Nós é que queremos falar com Deus, e falamos e pedimos muita coisa, é quase uma lista de compras que nós fazemos, pedindo a Deus isto e mais aquilo. Quase que de exigências até. E quase muitas vezes exigência, quando Deus, eu imagino, isto é uma imagem minha, claro, está lá a ouvir-nos e diz assim, quando é que acabas a tua conversa? E o Senhor desejoso de falar para nós ouvirmos o que Ele tem, e nós ali, nunca mais nos calamos. É enfastiante. Portanto, temos mais a ouvir de Deus do que a falar para nós. Há orações que estão cheias do próprio eu. Então não há. Bom, mas isso não são orações. Uma delas... São monólogos. Uma delas é aquela oração do fariseu, que Jesus conta. Graças te dou porque não sou como... E Jesus não deixou de referir que o fariseu orava de si para si mesmo. Sim. Ou seja, orava de si, a oração saía de si, mas voltava para si, ou seja, ela nem saía do teto do santuário onde ele estava. Estou a lembrar-me daquela mãe que pediu ao Senhor que um filho fosse colocado de um lado, outro do outro. E o Senhor respondeu logo, não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Ou seja, o que ela estava a pedir era a exaltação do próprio eu, claro, porque achava que os filhos eram merecedores. E a Sagrada Escritura manda esmagar o próprio eu, porque não somos merecedores mesmo. E irmãos e amigos, todos aqueles que sabem do que eu estou a falar, é a maior luta que nós temos, é a luta contra o nosso próprio eu, é o negar o eu. E Jesus foi bem claro ao dizer que ninguém pode ser seu discípulo se não se negar a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Portanto, tem que ser uma decisão contínua, diária, de apego ao Senhor. Se nós não fazemos isso, corremos graves riscos. Pastor, a semana passada nós tocámos aqui apenas brevemente numa questão que provocou divisão, provocou desunião na nação de Israel. Aliás, uma desunião não apenas pessoal, mas depois geográfica até e em termos da própria nação, que foi aquilo que aconteceu no tempo de Roboão, que nós encontramos em 1 Reis, capítulo 12, em que, basicamente, ele começou por fazer algo de bom, que foi tentar aconselhar-se. Mas depois acabou por fazer algo de mau, que foi procurar o conselho onde não devia
e atender ao conselho que se calhar era o menos experiente, era o menos sábio e que acabou depois por provocar problemas. É possível hoje nós procurarmos, em vez do conselho do Senhor, aquele conselho que agrada mais as nossas próprias inclinações? Estou-me a lembrar daquele outro caso, daquele rei que queria que o profeta declarasse aquilo que ele antecipadamente gostava que o profeta lhe dissesse. Quer dizer, será que é possível nós estarmos à procura de conselho, não livremente e sem preconceito qualquer para saber o que o Senhor diz, mas naquele estilo que vamos procurar na Bíblia, não para aprender o que a Bíblia diz, mas para procurar fundamentar as próprias inclinações e as próprias posições? Bom, isso é um exercício que mais uma vez a nossa natureza pecaminosa nos tende a fazer e que é catastrófico, porque se nós vamos à Bíblia para procurar, digamos, justificações para aquilo que nós a priori já queremos, bom, isso é Estamos à procura que Deus se conforme com os nossos propósitos, exatamente. Quando deve ser ao contrário. Ou seja, nós queremos um Deus que se conforme connosco. E não o contrário, que nós é que temos de nos conformar com Deus, não é? Que é a proposta da Bíblia. Claro, exatamente. Portanto, Deus é soberano, quer dizer, era o que faltava. Quer dizer, isso é de uma desculpem-me o termo, mas tenho que dizer, isso é de uma estupidez e de uma imbecilidade, quer dizer, sem limites. Quer dizer, nós queremos mudar Deus, nós achamos que Deus é que tem que mudar. Deus não tem que mudar coisa nenhuma, porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo, nós é que temos que mudar. Faz lembrar aquela denominação religiosa que quando no texto da Bíblia encontra algo que vai contra as suas crenças, altera o texto da Bíblia. Pois, é isso. Mas podemos não alterar literalmente o texto. Mas na prática. Mas ao interpretarmos, ao lermos, interpretamos à nossa maneira, estamos a fazer a mesma coisa. Quer dizer, o resultado é o mesmo, não é diferente. E, portanto, aqui esta divisão que aconteceu na nação hebreia, portanto, foi uma divisão triste, portanto, mais uma vez o pecado aqui a reinar e a provocar divisão, mas, mais uma vez, esta divisão foi ocasionada por quê? Pela presença do pecado, porque este rei, portanto, que herdou uma nação dividida foi o filho de Salomão, Roboão, deixou-se levar por conselheiros que não eram suficientemente maduros, aconselharam-no erradamente, e ele deixou-se levar, e o resultado foi que a nação se quebrou em duas partes. Portanto, isto é o resultado do pecado. Aconteceu no antigo povo de Israel, mas também aconteceu na Igreja. Então, pastor, mas agora faço uma pergunta, já agora, para tentar contextualizar para o tempo de hoje. Mas como é que isso pode acontecer na Igreja hoje? Como é que na Igreja uma liderança pode, mal influenciada, mal aconselhada, tomar uma decisão errada que provoque este tipo de problemas dentro da nossa Igreja? Ou estamos livres de acontecer uma coisa dessas hoje? É assim, Filipe, como dizia já na semana passada, nenhum de nós, se tenhamos as funções que tenhamos, nenhum de nós tem legitimidade ou autoridade para obrigar outra pessoa a fazer aquilo que até possa ser algo correto. Deus concedeu soberanamente a cada uma das suas criaturas o livre-arbítrio. Portanto, cada um deve exercer esse direito extraordinário que Deus deu a cada uma das suas criaturas. Agora, no exercício desse direito é que cada um, ao fazer as suas escolhas, faz ou escolhas certas ou escolhas erradas. Só há dois caminhos, não há três nem quatro, só há dois. E, portanto, o que é que acontece? Pois bem, dentro da Igreja, como, aliás, quando nós falamos do povo de Israel, bom, era a Igreja também, entre aspas, portanto, era a Igreja daquele tempo. Aliás, podemos até usar um termo que se aplica com melhor propriedade, que era ao antigo povo de Israel, que era a Igreja do Novo Testamento, que é o povo de Deus. Portanto, aliás, no capítulo 12 de Apocalipse, o povo de Deus, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento, são descritos pelo símbolo de uma mulher. Não é uma mulher diferente no Antigo Testamento e uma mulher diferente, ou outra mulher no Novo Testamento. É a mesma mulher. A mulher representa o povo de Deus. Só que este caso concreto aqui fala de um erro da parte da liderança e não exatamente do povo todo em si. Porque as decisões que a liderança toma acabam por influenciar depois o corpo todo. Aí é o problema, porque a liderança estando no topo, portanto, isto é como a cabeça, portanto, que lidera todo o nosso corpo. Claro. Portanto, se a cabeça não está a funcionar bem, todo o corpo sofre, não é? Então temos que estar atentos para lembrar perceber... a letra, eu achei isso muita graça, a letra
de uma canção de um famoso cantor português, que já morreu há muitos anos, dizia: quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Portanto, da mesma forma, quando a cabeça, seja ela a cabeça física, seja a cabeça liderança, não tem juízo, o corpo, neste caso a Igreja, é que paga as consequências. Então temos que estar atentos para perceber isso, porque de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, tanto da parte do corpo, dos membros, digamos assim, como da parte da liderança, pode haver decisões mal aconselhadas, mal orientadas, que depois tragam grave prejuízo para o corpo, para a Igreja. Então, mas isso é inegável. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Acabe, por exemplo, exato, claro. E de muitos outros reis. Então, e essa era a liderança, digamos, mais administrativa, e a liderança espiritual, que era exercida por sacerdotes e sumos sacerdotes. Será que os sacerdotes raramente se portaram mal? Bom, era bom que assim fosse. O que nós vemos ao constatar a história bíblica é que era exatamente o contrário. Na maior parte das vezes, a liderança espiritual estava corrompida. Claro, houve momentos em que essa corrupção atingiu níveis grotescos, exatamente. De outras vezes o Senhor lá ia tolerante, quer dizer, havia uma corrupção, mas era uma corrupção, entre aspas, aceitável. Mas quando aquela corrupção atingia níveis, como disseste muito bem, grotescos, aí o Senhor tinha que intervir. Como diz Ellen White, por vezes o Senhor vê que as coisas estão tão mal que toma o assunto nas suas próprias mãos. E eu aqui tenho que introduzir um assunto que é o seguinte, pastor: no tempo de Daniel, a Igreja estava tão mal, que Deus permitiu que a Igreja fosse levada em cativeiro. Para a Babilónia. Ou seja, a Igreja foi desunida, a Igreja foi separada. Alguns ficaram, outros foram. O povo não desapareceu completamente, claro, mas ficou fragmentado. Não foi por isso que Daniel abandonou o povo. Exatamente. Não foi por isso que Daniel abandonou a Igreja. Continuou dentro da Igreja a lutar pela recuperação e pela restauração da Igreja. Exatamente. E este deve ser um ensinamento quando, porventura, algum de nós olha, porque todos temos discernimento, pelo menos supostamente, e vemos que há liderança que não está a tomar as melhores decisões, o que pode acontecer. E essas más decisões provocam danos e prejuízo para dentro da Igreja. Bom, para seguir o exemplo de Daniel, então lutemos pela Igreja, lutemos pela restauração da verdade na Igreja e não lutemos contra a Igreja. Há aqui muitas vezes um problema muito prático que surge na mente de muitos membros da Igreja. É assim: o membro da Igreja típico tem plena consciência que a liderança tem uma influência muitíssimo forte no desenrolar da vida da Igreja. Isso é absolutamente inegável. Aliás, se negássemos esse facto, negaríamos grandes partes da Escritura. E então, como o membro tem consciência disso, muitas vezes o que é que o membro procura fazer? Às vezes, eu diria quase sempre, na sua boa fé, tenta alertar o líder, tenta chamar a atenção para o líder. No fundo, é como se ele tivesse a admitir a sua influência limitada, porque ele sabe muito bem que na posição em que ele está, ele não tem tanta influência, nem tanto poder, entre aspas, como tem um líder, não é? Porque quando eu falo aqui em poder, atenção, é poder da influência, sobretudo, não é? Porque é evidente que um líder tem muito mais influência que tem um membro comum, não é? E então, esse membro comum, ao se aperceber que algo não está bem, ele sabe: bom, se vou eu a falar, há duas coisas que acontecem. As pessoas não me dão ouvidos a mim como dariam se fosse um líder, e depois a minha zona de influência é muito mais limitada do que seria de um líder. Então o que é que ele procura fazer? Procura contactar o líder e convencer o líder de que ele está mal e, portanto, que ele deveria enveredar. Bom, muitas vezes, para a grande seção dos membros leigos, o líder não é passível de ser convencido. Assim como nos tempos bíblicos havia líderes que às vezes nem sequer eram convencidos pelos profetas enviados diretamente pelo Senhor, quanto mais convencidos pelo povo comum. Então o que é que acontece? Qual é o meu conselho que eu darei aqui a um membro leigo que já viveu essa experiência? Irmão, não se preocupe. Se você fez essa sua parte movido por uma boa intenção de fazer o melhor, dar o seu melhor contributo para a vida da Igreja, e se você honestamente falou com o líder e viu que o líder não aceitou favoravelmente ou mesmo reagiu mal, não se preocupe, você fez a sua parte. Agora deixa as coisas nas mãos de Deus, porque Deus vai tratar do caso. E Deus não precisa de ajudinhas. Não precisa de ajudinhas. Pronto, essa pessoa, se fez isso em boa consciência, não é errado, fez o que deveria fazer, fez essa sua parte. Não se preocupe, deixa a coisa nas mãos de Deus e procure exercer a sua influência lá onde você pode exercer a sua influência, na sua esfera de influência.
Deixa o resto nas mãos de Deus, porque Deus vai agir. Eu recordo aqui um caso que é bíblico também, do primeiro rei de Israel, foi o rei Saul. Nós sabemos que Saul começou muito bem a sua função como rei, mas chegou a uma altura, despistou-se totalmente. Não esquecendo que não era bem vontade de Deus que eles tivessem um rei. É verdade. Mas só por aí a coisa já começa um bocadinho menos bem. Mas pronto, a Bíblia nos diz que foi Deus que o escolheu, se o povo quis assim, Deus acedeu. E eu me pergunto, isto aqui é entrar em águas muito profundas, eu me pergunto se Deus não escolheu um rei em função do pedido que o povo tinha feito. Claro. E, portanto, Deus escolheu, como Deus é omnisciente, ele sabia qual iria ser o fim de Saúl. E será que Deus não escolheu? Isto parece perverso, pensar desta forma. E eu sei que estou em águas muito profundas, mas é apenas uma questão que aflora na minha mente. Será que Deus não permitiu escolher um rei que ele sabia que ia terminar mal, precisamente para ensinar uma grande lição ao povo? Eu penso que temos um exemplo da Bíblia que demonstra que sim, pastor. Repare, era vontade de Deus que era vontade de Deus que o povo se alimentasse com maná, que era uma boa comida. Mas eles tanto insistiram com saudades da carne, que Deus disse, é assim que vocês querem? Ok, eu vou dar, mas agora as consequências vocês é que as assumem. Exatamente. E o que é que aconteceu? Um mês de doença, de febre, de morte. E morte. Morte. Enquanto quando houve maná não houve morte nenhuma. Então Deus disse, olha, eu já disse o que é o melhor. Vocês não querem? Então agora vocês vão assumir as responsabilidades. O mesmo aconteceu quando pediram um rei. Mas vocês querem um rei? Exatamente. Então vou dar um rei. E Deus deu o rei. Mas... E agora vocês vejam lá o que é que estão a pedir. Entretanto, Davi, por exemplo, já tinha vivido aquela grande experiência. É interessante. No capítulo 16 de 1 de Samuel, nós temos lá um versículo, podemos ler até esse versículo. Em 1 de Samuel, no capítulo 16, nós temos a indicação de que o Espírito do Senhor se afastou de Saul. Bom, isto é gravíssimo, não é? Porque é o mesmo que dizer que Saul cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Também de Judas, depois mais tarde, o Espírito se retirou. Exatamente. Portanto, aqui em 1 Samuel, eu vou ler o texto, portanto, 1 Samuel 16, 14, diz assim, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Bom, não era da parte deste, aqui isto é a linguagem humana, o que o texto quer dizer é que, a partir do momento em que o Espírito do Senhor se retira de alguém, está a porta escancarada para o espírito do maligno entrar nessa pessoa. E foi o que aconteceu com Saul. E é interessante que logo depois do espírito do Senhor se ter retirado de Saul, nós temos a descrição do que aconteceu no desafio de Golias, no capítulo a seguir, no capítulo 17, e aqui o que é que nós vemos? Pelo facto de Davi, pelo poder do Senhor ter vencido aquele gigante, toda a gente começa a olhar para Davi. E começa a achar que, portanto, estava ali um potencial futuro rei. E como é que Saul vai reagir? Vai reagir muito negativamente. Aliás, por mais do que uma vez, Saul procurou matar Davi, porque se apercebeu que estava ali um concorrente ao trono. Agora, qual foi a forma de Davi reagir às atitudes erradas de um rei que até o Espírito Santo já se tinha retirado dele? Houve uma oportunidade em que Davi e os seus homens se esconderam numa gruta. E nessa mesma gruta entraram Saul e os seus homens, porque desconfiavam, não desconfiavam, desculpa. Ele entrou nessa gruta para descansar. Eles todos adormeceram. Então Davi, que estava lá mais no interior da gruta, apercebendo-se disso, veio e pegou na sua espada e cortou um bocadinho do manto de Saúl. Quando podia ter assassinado Saúl. Quando poderia ter morto, claramente. Mas diz o texto bíblico que o coração de Davi começou a palpitar, ou seja, é como se o Espírito Santo estivesse a dizer, Davi, não faças isso. Ou seja, a vingança não compete a ti fazê-la. É um assunto que o Senhor tratará no seu tempo. Exatamente. E depois, o que é que Davi fez? Quando ele acordou e saiu, mais à frente ele encontrou-se lá de um alto e disse, olha, reconhece aqui este bocado de tecido, isto é do teu manto, ou seja, como quer dizer, eu podia ter morto e não o fiz. E Davi tem outro arrebatamento, entre aspas, de arrependimento, não podia ter um arrependimento genuíno porque o Espírito Santo já não estava nele. Saúl, nesse caso. Saúl, peço desculpa. Não podia ter um arrependimento genuíno porque o Espírito de Deus já não estava nele e só o Espírito de Deus é que nos pode levar a um genuíno arrependimento. Mas nessa altura, Davi exclama algo muito significativo, que Deus me livre de atentar contra o ungido do Senhor.
Repare, estamos a falar de alguém, de um líder que só estava a fazer patifarias. Era decisão errada atrás de decisão errada. O povo estava a sofrer, a nação estava, portanto, completamente a implodir. Davi ali poderia ter feito justiça pelas suas próprias mãos e ter morto aquele rei que era uma lástima, que era um rei péssimo. Não o fez. E justificou a sua ação de não fazer mal ao rei, dizendo: eu não quero levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Porque ele tinha sido claramente ungido pelo Senhor. Bom, provavelmente, digo eu, Davi não sabia que o Espírito Santo já se tinha retirado dele, porque isso não é visível aos olhos de nenhum ser humano. Mas ele teve esta postura de não levantar a mão contra o ungido do Senhor. Podemos perceber que de Davi o Espírito não se tinha retirado. Exatamente. Isso podemos perceber. Que lição é que eu retiro daqui? Pois bem, todos aqueles que foram investidos de autoridade eclesiástica foram ungidos do Senhor. Dar-se-á o caso de que hoje possam haver Saúls, entre aspas, no nosso tempo? Claro que sim. Agora, o que é que você, meu irmão, minha irmã, pode fazer humanamente falando contra esses líderes? Eu recomendo fortemente ter a mesma atitude de Saúl. Que Deus me livre... De Davi, peço desculpa. Que Deus me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, temos um campo de ação até um determinado ponto. Exatamente. A partir daí há coisas que competem a Deus e Deus... Exatamente. Ou seja, Davi nunca sentiu ser sua responsabilidade atentar contra o rei Saúl. Deixou o caso nas mãos de Deus e eu pergunto, Deus finalmente agiu sim ou não? Claro que agiu. De forma claríssima. Aliás, há um texto de Ellen White em que ela diz que Deus finalmente porá todas as coisas em ordem. Não há um texto em que ela diz os homens finalmente porão todas as coisas em ordem. Exatamente. Portanto, para aqueles que sofrem, eu compreendo esse sofrimento, sofrem por verem às vezes injustiças na igreja, lideranças a agirem de forma errada, não percam o ânimo, meus irmãos. Não fiquem desesperados. Façam aquilo que vós em consciência poderão fazer, mas não atentem contra esses ungidos do Senhor. Estão mal, dar-se-á o caso de que até o Espírito Santo já se tenha retirado desses líderes, pode dar-se o caso. Então, se aconteceu no passado, por que não pode acontecer hoje? Mas não façam justiça pelas vossas próprias mãos, porque se o fizerem, vocês ficam a perder. Davi ficaria claramente a perder, e eu me pergunto se Deus permitiria que Davi assumisse o trono, portanto, como rei de Israel, se ele tivesse enverdado por esse caminho. Portanto, Davi conteve-se muito bem, ali certamente o Espírito Santo trabalhou na mente e no coração de Davi, ele não fez essa asneira, e portanto, este é o meu conselho para vós, não atentem contra um líder, se ele está mal, deixem estar, porque a seu tempo... Enfim, volto a dizer, há sempre um raio de ação, uma esfera de influência onde podemos exercer a nossa ação. Mas deixem Deus tomar as coisas em conta e Ele, da melhor forma, que nós às vezes nem conseguimos imaginar, Ele consegue dar a volta e o que acontece é que aquele líder vai desaparecer, vai sair, vai ser posto de parte... o que for. Para não corrermos o risco de, ao resolver um problema, arranjar outros 2 ou 3. Exatamente. Aqui eu quero recordar aqui um texto que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, e que diz o seguinte, este é um texto que me tem feito pensar muitas vezes, que é o texto de Deuteronômio 32, 35, onde o Senhor diz, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Este texto eu já vi noutras versões, não está exatamente desta forma, noutras versões, mas eu gosto muito da forma como esta versão o descreve, ou seja, o que é que este texto me transmite como ideia? Que a Deus e apenas a Deus pertence a vingança. E essa vingança, essa retribuição é a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus. Não pode ser no nosso tempo, porque quando nós queremos tomar as coisas nas nossas próprias mãos, podemos fazer, desculpem uma expressão, burrada. Estou-me a lembrar quando os filhos de Jacó foram vingar o que tinha acontecido à filha e arranjaram um problema muito maior do que aquele que já existia. Exatamente. Se tivessem ficado quietinhos no seu lugar, teriam feito muito melhor. O pai resolveria de outra maneira. Exatamente. Assim o pai meteu as mãos à cabeça, o que os meus filhos foram fazer, agora eu serei odiado de todas as gentes aqui ao redor. E foi o que aconteceu. Pastor, falámos do que acontece no Velho Testamento, chegamos ao Novo, o caso específico que a lição menciona, e eu estou aqui a pensar que nem precisamos dizer muito, porque afinal de contas problemas existiam lá atrás, problemas existem agora para dividir a Igreja. Neste caso,
O Paulo faz um apelo para que haja união na igreja em Corinto, porque ele reparava que cada um andava a seguir um líder diferente, cada um tinha uma simpatia por aqui, outra por acolá, e toda a gente parece que estava esquecido qual devia ser, como falámos a semana passada, o ponto central, a base, o alicerce de toda a união, de toda a vida da igreja. Se me permites, Filipe, eu vou ler até mesmo aqui os textos, sobretudo os textos dos versículos 10 a 12 de 1 Coríntios 1, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, isto é um rogo que Paulo faz, não em nome dele, mas em nome do próprio Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Portanto, Paulo, reparem, ele estava preocupado com a unidade da igreja, e nós devemos nos preocupar com a unidade da igreja. Esse deve ser um alvo que deve estar na nossa mente. E ele diz que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora aqui ele vai falar de rumores que chegaram aos ouvidos e que ele não considerou que eram meros rumores, ele tomou aquilo como verdade. Certamente ele tinha confiança nos irmãos que deram testemunho do que estava acontecendo na igreja em Corinto, e ele diz no versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Certamente ele tinha admiração por esta família, Cloé, porque tomou o seu testemunho como sendo um testemunho verdadeiro. E agora ele diz aqui mais algo no versículo 12, refirma ao facto de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E ainda no versículo 13 ele diz, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? E no versículo 14 ele diz, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, excepto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Ele lá tem um rasgo de memória. Além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O que é que Paulo está aqui a apelar à igreja de Corinto? Para que eles se unam. E Paulo está a dizer, não faz sentido vocês dizerem, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isto parece aquelas religiões modernas congregacionais que vão atrás de um determinado pregador, em vez de ir atrás de uma determinada verdade. Mas hoje nós também não deixamos correr este risco, porque às vezes nós podemos ir atrás do pregador A, do pregador B, do pastor Paulo Cordeiro. Eu não quero seguidores atrás de mim. Nunca quis nem quero, e Deus é a minha testemunha. O que eu quero é, com a minha ação e com o meu testemunho, motivar pessoas para serem discípulos de Jesus Cristo, não de mim. Eu não quero discípulo nenhum atrás de mim, Deus me livre. Aliás, quando eu vejo que as pessoas tendem a agarrar-se a mim, eu sacudo, porque eu não quero ninguém atrás de mim, Deus me livre. Como dizia alguém na Bíblia, importa que eu diminua e que ele cresça. Exatamente, estás a falar de João Batista, claro. Não é? Naturalmente. Mas, portanto, nós não estamos aqui para fazer discípulos nós mesmos. Aliás, eu creio que qualquer líder espiritual verdadeiro, genuíno, ele não terá desejo de ter pessoas atrás dele. Agora, nós queremos isso sim, eu quero dar o meu grande contributo, o melhor que eu posso, com a ajuda de Deus, eu quero dar o meu grande contributo para fazer discípulos de Cristo. E era essa a intenção de Paulo quando escreve esta carta para a igreja ser unida. Exatamente. Olha, irmãos, estão a falar de mim, de Apolo, de Cefas. Esqueçam nós. Temos de estar todos centrados em Cristo. É o que é o ponto de união. Ou seja, a igreja não tem estrelas, tem servos. E nós hoje vivemos numa sociedade em que há um seguidismo muito grande a figuras, a ídolos. E às vezes parece que transportamos isso para dentro da igreja. Repara, Filipe, por exemplo, vou ser ainda mais concreto. Às vezes, e repara, hoje em dia nós, como estamos a gravar este vídeo para colocar na internet, no YouTube, há muitas palestras, muitas na internet, umas melhores, outras piores, pronto, enfim. O que é que acontece normalmente? Já tenho visto irmãos que às vezes, e acontece também comigo, eu próprio ouvi pregadores que eu aprecio. E aprecio porquê? Porque a mensagem que eles transmitem é uma mensagem que eu entendo está em sintonia com a mensagem bíblica. E, portanto, é natural, isto é compreensível que alguém que ouve, por exemplo, um determinado pregador e que esse pregador falou uma mensagem que lhe tocou o coração, é evidente que essa pessoa dificilmente consegue, às vezes, dissociar a mensagem do mensageiro. É normal. Agora, à medida que nós amadurecemos espiritualmente, nós temos que obrigatoriamente fazer essa separação.
Ou seja, uma coisa é a mensagem, outra coisa é o mensageiro. Porque se nós não fazemos essa separação, o que é que vai acontecer? Nós seguimos cegamente o mensageiro. E aí já é uma seita. E aí quase que endeusamos esse mensageiro, esse pastor, esse evangelista, esse líder de comunicação social, sei lá, o que for, não é? Endeusamos a pessoa e esqueçamos que aquela pessoa é apenas e só um servo do Senhor Jesus Cristo. Aliás, pastor, veja bem. E mais outro perigo maior, é que essa pessoa pode dizer muita verdade, mas por vezes também lá no meio das verdades pode até dizer algum erro, até às vezes sem ter consciência disso. Então, se a pessoa acha que aquela pessoa, tudo o que ela diz é verdade, então ela vai, aquela pessoa diz, então eu aceito. Repare, os reformadores protestantes, foram eles homens dirigidos por Deus, sim ou não? Foram? Tiveram eles totalmente isentos de erro? Não estiveram? E o mesmo acontece hoje. E se isto é verdade, por exemplo, para os pregadores leigos, porque é que não admitimos que possa ser também para os pregadores oficiais? Desculpem-me usar esta linguagem. Será que, reparem, eu às vezes ouço falar irmãos de determinado pregador, não vou aqui mencionar nomes por respeito para com as pessoas, mas às vezes ouço, por exemplo, irmãos defender muito o pregador X. E olho para aquele pregador X e, na minha observação, o que é que eu faço? Eu vejo aquele pregador e, pá, aquele homem tem mensagens excelentes, mas lá no meio daquelas mensagens excelentes também lá tem o erro. Mas aquela pessoa está tão cativada por aquela pessoa que não consegue às vezes fazer a destrinça entre o mensageiro e a mensagem. Então reparem, da mesma forma, atenção, eu não estou a dizer que a pessoa agora, por esse mensageiro ter dito algo que é erróneo, que acho que a pessoa é indigna. Ou que tudo é errado agora também. Tudo é errado, isso seria uma estupidez fazer isso. Ou que a pessoa não é idónea. Claro que pode ser uma pessoa idónea. Está no erro, bom, pode até estar no erro, mas pensando que está certa. Pode acontecer. Então, por que não dar o mesmo benefício da dúvida a um líder da igreja? O líder da igreja pode estar a fazer o seu melhor, está errado num ponto. Bom, pode acontecer, porque somos falhos, somos falíveis. E, portanto, temos que ter esta visão. Agora, se nós não confiamos a 100% num ser humano, e aliás a Bíblia diz, maldito o homem confia no homem. Isto é um princípio bíblico que nós devemos ter sempre em mente. Se nós, gostamos de ouvir as mensagens, mas não confiamos totalmente num ser humano, porque não devemos fazê-lo, então aí nós já temos mais, eu diria, mais estômago para aceitar que essa pessoa é passível de poder dizer algumas coisas tão erradas ou de fazer algumas coisas tão mal. Pastor, paralelamente a isso, porque eu acho que há uma ligação muito forte, temos a questão da profecia que foi dita, de que lobos entrariam no rebanho. Sim. Porque, embora isso que o pastor disse é verdade, a Bíblia adverte que pode haver alguma desonestidade, ou até pode haver honestidade mal orientada também. É verdade. E o lobo, literalmente, é aquele que vem para comer a ovelha. Sim. Se o rebanho é a igreja e as ovelhas são os crentes, e se nada de novo existe debaixo do sol, tudo o que foi voltará a ser, ainda hoje é preciso o rebanho, as ovelhas estarem atentas aos lobos que vêm apenas e só para destruir, apenas e só para acabar com o rebanho. Quando Jesus disse, por exemplo, no seu sermão profético, em Mateus 24, ele estava a responder a uma pergunta dupla que os discípulos lhe tinham feito, e na resposta que o Senhor vai dar a essa pergunta, a primeira coisa que ele faz não é falar da temática que era o conteúdo da pergunta. Ele vai logo fazer uma admoestação, e a admoestação vem logo mencionada no versículo 4. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engana. E como é que eles, discípulos, e nós, discípulos de hoje, podemos ser enganados? Versículo 5. Porque virão muitos, se fossem poucos, já era mau, mas muitos não é pior. Virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o próprio Senhor Jesus disse, e mais à frente ele vai dizer, portanto, no versículo 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu pergunto, quais serão os falsos mestres e os falsos cristos que vão operar grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos? São os de fora ou são os de dentro? Obviamente são os de dentro. Porque os eleitos têm a tendência, bom, se é de fora, então a gente aí vai-se pôr de pé atrás e não confia. Mas se é de dentro, é de dentro, é líder da organização, é reconhecido pela organização, então podemos confiar totalmente. Não, porque este apelo do Senhor Jesus, para nós sermos prudentes e não nos deixarmos levar, é um apelo que é dirigido para todos os crentes.
E, portanto, no uso do discernimento que Deus nos dá, nós devemos saber identificar quem são os falsos crentes e quem são os falsos mestres que possam existir. E eu gostaria de ir mais longe. Como é que eu identifico? É simples. Jesus, ele próprio disse, isto não são palavras minhas, eu estou a mencionar aquilo que Jesus disse. Em Mateus, no capítulo 7, ele não disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então, se eles apresentam disfarçados em ovelhas, o que é que isto quer dizer? Tem que pertencer ao rebanho. Estão cá dentro, claro. Não é de gente de fora. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, tais lobos que a lição da lição quinta-feira fala. Então Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Agora faço a pergunta ao Filipe e faço a pergunta para cada um de vós para reflexão. Como é que eu posso acautelar-me de um falso profeta se ficar privado do meu juízo para poder ver se alguém é falso profeta ou não? Porque às vezes eu ouço esta conversa: não podemos julgar. É verdade. Existem textos na Bíblia, por exemplo, logo a seguir, não, até antes, no capítulo 7 deste mesmo, reparem, eu há bocadinho li o versículo 15 do capítulo 7 de Mateus. No mesmo versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então o Senhor Jesus disse para não julgarmos. E às vezes eu ouço: não podemos julgar. É verdade. Mas não podemos julgar o quê? O quê? Não podemos julgar motivos e intenções, mas factos concretos, frutos, coisas que vêm cá para fora, podemos e devemos. Podemos julgar para avaliação e para discernimento. Eu faço a pergunta: como é que o Senhor Jesus nos pode ter dito e aconselhado a cautelar os falsos profetas se eu não puder exercer o meu juízo, o meu discernimento para avaliar este é verdadeiro profeta ou é falso profeta? Este é um pastor verdadeiro ou é um pastor falso? Este é um líder verdadeiro ou é um líder falso? Como é que eu posso fazer isso? Jesus disse, versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, através dos frutos eu posso identificar se estou na presença de um falso. O que é que lá vai no seu coração, intenções, isso não me interessa, né? Porque eu não posso saber isso. Mas os frutos posso conhecer. E que frutos é que eu posso conhecer? Bom, se a pessoa diz uma coisa que está em contradição com aquilo que a palavra de Deus diz, então facilmente eu posso concluir que estamos na presença de um profeta. E esta questão dos falsos profetas é tão forte, que, por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua epístola que escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, e no versículo 2 ele diz isto: acautelai-vos, faz lembrar, é o mesmo verbo que Jesus utilizou, acautelai-vos dos cães. E a gente lê isto: acautelai-vos dos cães. Cães são estes. Não temos que andar aqui a entrar em digressões, porque a resposta vem logo a seguir. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Cá está. Então eles existem. Estão no nosso meio, disfarçados de ovelhas, mas no fundo são lobos roubadores. O que é que eu devo fazer? Devo pegar numa metralhadora e metralhá-los a todos, para os matar todos? Bom, evidente que não. Vou metralhar com o meu discurso? Também não. Como eu dizia há bocadinho, vamos ter a mesma atitude que Davi teve. Vamos tentar uma abordagem o melhor que é possível. Se vemos que ele não cede, quer continuar no seu engano, deixamos-lo continuar, e aí já não é nossa responsabilidade. Vamos orar para que Deus tome o assunto em mãos, e Deus vai tomar o assunto em mãos. Pastor, há algo que me parece importante acrescentar. Mas pela aqui. nossa parte nós acautelamos no sentido de eu não vou mais... Aquela pessoa, ponho na minha lista negra. Não faço mais confiança naquela pessoa. Algo aqui que me parece bastante importante, porque nós, creio que às vezes perdemos demasiado tempo a tentar perceber quem são os falsos profetas, os falsos pastores, os lobos que virão e por aí fora, e não perdemos tanto tempo com essa questão, com esse conselho do acautelai-vos. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos muito preocupados em identificar e estamos pouco preocupados em nos proteger a nós próprios. Uma boa maneira de nos protegermos de tudo é o seguinte: para identificar aquilo que é falso, há uma única maneira, que é conhecer aquilo que é genuíno. Exatamente. E às vezes andamos demasiado tempo à volta do erro, a tentar discernir o erro, e não paramos. Porquê? Porque não estamos a discernir o que é o genuíno. Exatamente. E quando discernimos o que é o genuíno, que é a verdade que já falámos, que é a verdade que é a pessoa de Jesus, que é a base de toda a unidade e tudo mais, em segundos, imediatamente detectamos aquilo que é o falso. Não precisamos de horas e horas de estudo profundo. É logo ali na hora. Na hora detectamos. Já não é a primeira vez que às vezes
não ouço pregações de pastores não adventistas, não faço isso. Mas às vezes há certos excertos que me chamam a atenção, algumas declarações. E imediatamente nós percebemos que há ali algum problema. Porquê? Porque conhecemos o que a Bíblia diz sobre o sábado, conhecemos a posição escatológica da Igreja, e quando percebemos alguma coisa que é uma interpretação errada, podemos não conseguir explicar logo tudo na hora, mas ficamos logo de pé atrás, como se diz, olha, isto não está de acordo com aquele genuíno que eu aprendi da Sagrada Escritura. Exatamente. Então, em vez de ficarmos muito preocupados porque se prega isto e prega aquilo, se conhecermos o genuíno, é 99,9% de proteção contra todas essas coisas. Exatamente. Conhecer o genuíno e depois fazer a nossa parte difundindo esse genuíno. Sim, porque aquilo que o pastor disse, certamente que não dispensa nos colocarmos, nos posicionarmos por aquilo que é certo. Por exemplo, eu vou ser muito pragmático agora, dando este exemplo. Seria possível nós virmos para aqui fazer estes programas, estando aqui a denunciar o erro A, B, C, D, e a lista poderia continuar e dávamos não sei quantas voltas ao alfabeto para listar todos os erros cá dentro da igreja? Poderíamos vir aqui fazer isto? Claro que podíamos. E eu pergunto, o que é que ganhámos com isso? Ganhámos nada. Porquê? Porque ao apresentarmos a verdade, que é a nossa motivação pela qual estamos aqui a apresentar a verdade, sabemos que ao apresentarmos a verdade, ao transmitirmos a verdade, ao inculcarmos a verdade na mente de outros, isso vai habilitar as pessoas a, através da verdade, imediatamente saber o que é o erro. Ou seja, perdemos se calhar muito tempo a denunciar o erro em vez de apresentar a verdade. Isto faz-me lembrar um colega de teologia que eu tive logo durante os 4 anos de teologia, mas logo no primeiro ano eu vi uma vez muito angustiado. Eu entrei na biblioteca lá da faculdade e ele estava lá sentado numa mesa, tinha uma série de livros à sua volta, aquilo era quase uma dezena de livros ali, ele ali no meio dos livros, e ele estava todo vermelho na cara, com faces mesmo de angustiado, e eu quando entrei e olhei para a cara dele, vi, pá, ele está mesmo preocupado, este meu colega, e então aproximei-me dele, olha, o que é que se passa contigo? Ih, pá, nem imaginas, pá, ih, pá, eu estou aqui a fazer um trabalho, nem sei para onde é que é de pegar, ih, pá. Ele estava completamente perdido nos livros, nas ideias, sei lá, em tudo. E eu disse, mas qual é o trabalho que tu queres fazer? Eu que quero fazer um trabalho sobre todas as heresias que houve ao longo da história da igreja. Eu disse, rapaz, agora compreendo a tua angústia. Tu não sais daí, amigo. Olha, mas se me permites, eu faço-te uma proposta. Ele olhou assim para mim, qual proposta? Olha, porquê não preocupas antes em estudar a verdade? Porque ao conheceres a verdade na sua integralidade, ficas a conhecer todos os erros. Ele olhou assim para mim, é verdade, tens razão. Eu não sei se ele desistiu daquele trabalho, mas eu acho que sim. E, portanto, conhecendo a verdade, estaremos automaticamente habilitados a conhecer todos os erros que existem. É verdade que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, para não pactuarmos com as obras infrutuosas das trevas, sim, mas denunciá-las. A verdade é essa. Mas não podemos esquecer, no meio disso tudo, que a nossa função não é nos demorarmos nas obras de Satanás, mas nos demorarmos nas obras de Cristo. Filipe, se me permites, eu vou ler aqui, para concluir, na lição de quinta-feira, 11 de outubro, diz aqui, e muito bem, eu subscrevo esta, e tenho que ler porque está tão bem enunciado, diz assim, primeiro, Timóteo devia conhecer bem a sua Bíblia. E esta não era apenas a responsabilidade de Timóteo, é a responsabilidade de cada um de nós. Manejando bem a palavra da verdade. O antídoto, ou seja, aquilo que vai neutralizar o veneno do erro e da heresia, o antídoto para essas disputas e especulações inúteis é compreender e ensinar corretamente a palavra dada por Deus. As verdades da Bíblia devem ser corretamente interpretadas, de modo a que nenhuma parte das Escrituras seja posta em oposição a todo o quadro apresentado na Bíblia. Quando alguém consegue identificar contradições na Bíblia, essa pessoa não está a ver bem a Bíblia. Existem contradições aparentes. Ainda recentemente coloquei um post no meu perfil de Facebook sobre controvérsias teológicas, e essas controvérsias teológicas normalmente estão baseadas em aparentes contradições. Mas se a palavra de Deus, como nós acreditamos que é a palavra inspirada de Deus, ela não pode ter contradições, porque Deus é um Deus de verdade e a verdade não é contraditória, a verdade é coerente. Então, reparem, as verdades da Bíblia devem ser corretamente interpretadas, de modo a que nenhuma parte das Escrituras seja posta em oposição a todo o quadro apresentado na Bíblia, e também para evitar más interpretações que podem levar uma pessoa a perder a fé em Jesus. Questões irrelevantes e secundárias devem ficar subordinadas, ou seja, em sujeição aos princípios da palavra de Deus, que realmente prepararão os crentes para viverem uma vida como uma vida que é vitoriosa
em Cristo. Então, quando a verdade é corretamente interpretada, assimilada na mente e vivida, ela vai nos conduzir a essa vida vitoriosa em Cristo. E esse é o melhor combate que pode haver para evitar a desunião. O que é que dizia já o salmista Davi? E vou terminar só com este texto, no Salmo 119, ele dizia: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, agora de repente, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Portanto, se nós interiorizarmos a palavra de Deus, a palavra da verdade no nosso coração, ficaremos imunes ao pecado. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que esta possa ser a nossa, Filipe, a nossa experiência, a experiência de todos aqueles que nos estão a ouvir, para a honra e glória do nosso querido Deus, é a minha oração. E terminamos com uma oração, Estudias. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado por este privilégio que tu nos deste de podermos mais uma vez, sob a tua condução, que nós acreditamos que o teu Espírito nos dirigiu, podemos explanar a tua palavra, Senhora. Explanar os princípios básicos da verdade que tão claramente é exposta na tua santa palavra. Senhor, que pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito Santo em nós possamos viver essa verdade, para que ao vivê-la, Senhor, nós possamos não pecar contra ti e possamos assim levar cada vez mais uma vida totalmente vitoriosa em ti. Ó Senhor, que nunca possamos pôr qualquer louvor em nós mesmos, porque simplesmente não o temos. Nós somos miseráveis pecadores e sem ti nada podemos fazer. Então, Senhor, que tu nos ajudes para que a nossa ligação contigo seja uma realidade em cada dia, em cada momento das nossas vidas, e assim possamos receber de ti o poder, a energia, a graça de sermos vencedores na luta contra o pecado. Que tu nos ajudes, que tu nos dês essa força e essa graça, mais uma vez, para a honra e glória do teu nome. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana para mais um estudo. Até mais.